Chegamos. Boa noite, doutores. Muito boa noite. Depois de um julho cheio de live, nós voltamos ao nosso canal, nossa boa e velha casa, para falar de um assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam, adoram. Estou aqui ao meu lado, doutor Bruno Miranda, né, um advogado com mais de 12 anos de prática, e não só em direito previdenciário, mas principalmente em benefício por incapacidade, atua no interior de São Paulo, né, e conheço a doutor Bruno há mais de um ano que a gente se fala, que a gente se comunica. Quero dar boa noite, bem-vindo ao pessoal que estiver entrando. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, doutora Marilda. Boa noite, doutor Gustavo Barros, que está aqui assistindo a gente também. Meu Gente, irmão, boa noite a todos presentes. boa noite a todos. Só quero saber, à medida que vocês forem entrando, de onde vocês são, tá? Qual o objetivo de vocês aqui na live? O que é que vocês vieram buscar para a gente ajustar isso e ter a melhor receptividade possível, tá? Eu quero que vocês me digam se vocês estão ouvindo bem, se nossa imagem e nosso áudio está chegando bem aí. E eu vou passar só um pouquinho a palavra para o doutor Bruno para ele se apresentar. É o tempo que a gente vai conversando para de fato começar a live. Legal, pode iniciar? Pode sim. Boa noite, meus amigos e todos que estão presentes e que ainda vão assistir, né? E geralmente as pessoas que não estão online ficam disponibilizadas para Isso. assistir depois, né? E eu ainda coloco no canal do YouTube. Por quê? Porque isso fica perpetuado pro restante. Porque aqui no Facebook, se depois de um tempo a pessoa não vê mais. Que Mas lá no legal. YouTube não. No YouTube é uma maneira da gente continuar sendo visto e as pessoas procurarem um tema sendo pertinente e aprender com isso também. Aprender um pouco com as lições do Dr. Bruno. Boa noite, Dr. Carlos Ricieri, doutora Roseli, doutora Rafaela. Imagem e áudio legais. Vou deixar o doutor Bruno aqui rapidamente se apresentar Ok. para começar. Você sabe que eu não sou de muita enrolação, né? Eu só quero dar um recado no início, mas eu vou deixar ele falar bastante. Doutor Bruno, pode fazer uso da palavra e se apresentar. Olá, como você falou, meu nome é Bruno Barros Miranda. Eu atuo há mais de 12 anos e fui entrando mais em direito previdenciário. No início eu até fazia criminal, que era uma área que eu gostava, não tinha contato nenhum com previdenciário, e aí começou a aparecer algumas coisas, eu fui fazer curso de pós-graduação, MBA, e aí eu fui amando essa área de direito previdenciário, em ajudar as pessoas, e aí é o que eu venho fazendo e acabou nichando ainda mais um benefício por incapacidade, que eu creio que é um benefício que eu mais me conectei, que eu mais dava, é claro, todos eu faço com o maior amor, mas o benefício por incapacidade é aquele que eu brigo até o final, e eu sei que a pessoa, muitas vezes, 99% das vezes está incapacitada, até porque eu entro já com o processo, uma análise antes de um médico, para eu ter certeza se a pessoa está incapacitada ou não. Então, a maioria, inclusive, a maioria dos processos acabam sendo procedentes, felizmente. E estamos Perfeito. aí, né? Doutor Bruno, eu queria, antes da gente iniciar, até para as pessoas conhecerem um pouco melhor, boa noite, doutor Vitor, doutora Ana Paula, que já está aqui. Conte um pouco de como você começou e como você escolheu ou foi escolhido pelo direito previdenciário e principalmente pela questão do benefício por incapacidade, que eu sei que é um tema que você se Legal. identifica Direito mais. judiciário eu fui escolhido, acho, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Quando eu comecei a fazer direito, eu trabalhava num posto de gasolina do meu tio aqui de Artur Nogueira, fazia cobrança, fazia parte de RH, e fui fazendo direito. Aí no quarto ano que eu comecei a realmente estudar e falar, eu preciso estudar melhor direito, e não dá para ficar um posto de gasolina, não que eu estou desmerecendo isso, mas eu queria realmente falar, estou fazendo 5 anos de direito, eu preciso começar a advogar.
E aí foi aparecendo, na hora que eu terminei, eu fui estudar para concurso em São Paulo, acabou meu dinheiro quando eu estava fazendo o curso, e aí eu voltei para o interior de São Paulo, perto de Nogueira, um tio meu chamado Paulo Valim, foi um pai para mim, falou, fica estudando aqui numa sala aqui minha, no escritório, e se você quiser advogar numa área que eu não advogo, eu te ajudo. E aí começou a aparecer uns casos de direito previdenciário, eu nem imaginava o que era, comecei a estudar, e aí vi um vídeo legal do professor Carlos Gouveia na internet, vi um curso dele, fui para São Paulo, fiz o curso, fiz a pós-graduação, fiz MBA, e aí eu fui, por isso que eu falo que eu fui escolhido. Acabei amando essa área e foi tudo acontecendo, nada foi programado para acontecer isso. Tem uma pergunta já do Dr. Carlos Ricieri. Os médicos fazem seu laudo sem maiores problemas ou é mais difícil de conseguir parcerias? E foi uma coisa que a gente estava conversando antes, né, a respeito da questão da atuação dos O médicos. que eu acho legal eu fiz isso muito no início, agora eu quero voltar. Eu fui conversar já com um médico na rede do SUS, e uma vez eu tive a felicidade de encontrar um médico lá, o Dr. Paulo Curoda, e aí ele viu, eu falei, doutor, não estou aqui como advogado, porque às vezes você fala para o médico que você é advogado, eles acabam criando uma barreira, né? Eu falei, eu estou aqui mais como um assistente social para ajudar o meu cliente, eu sei que ele está tendo problemas no trabalho, a função dele é essa, ele não está conseguindo trabalhar por isso, por isso, por isso, o que o senhor acha? O senhor pode fazer um relatório bem feito, porque ele está passando fome, e eu preciso que coloque se ele está incapacitado ou não. E aí eu fui muito, o médico foi muito gente boa comigo, inclusive depois indicou um monte de pacientes que ele acreditava estar incapacitado. Então eu não tenho muito problema com médico, não. Já tive alguns de ter uma barreira de falar não vou fazer, mas com jeitinho eu vou conversando, vou mostrando que eu não quero que ele faça nada de errado. Não quero que ele escreva alguma coisa mentindo no laudo dele. Até falo para eles, se o doutor entender que a pessoa está capacitada para essa função, muito obrigado, não precisa de laudo. Eu quero realmente o que ele acha e conclui que a pessoa está incapacitada para trabalhar. Tá, respondido. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é a captação de cliente do previdenciário? Eu digo pelo seguinte, eu tenho alguns alunos que também são do previdenciário, tem alguns aqui, inclusive, presentes na live de hoje. Boa noite, pessoal. Prazer enorme ter vocês aqui, viu? Muito bom vocês estarem com a gente prestigiando. Tem alguns, inclusive, aqui na live comigo, e assim, eu entendo que a queixa do previdenciário, no geral, eles tentarem sozinhos primeiro, uma vez que o benefício é negado, aí sim eles vão procurar o advogado. Sim. Por isso que eu quero entender como é a sua prática na construção e na captação desse cliente. A maioria até hoje foi por boca a boca. Eles indicaram outros, ainda mais no início. O que começou? Eu comecei a brigar muito por tutela antecipada, que antigamente os advogados, há 12 anos atrás, impediam quase tutela antecipada. Quando pedia, o juiz não dava e eles não agravavam, não recorriam. E aí, lá atrás, eu comecei a aprender essas coisas novas de agravo, despachar e falar com o desembargador, e eu comecei a fazer muito isso, começou a dar resultado. E aí começou do boca a boca, vai no Dr. Bruno que ele consegue fazer você receber rápido. Essa foi minha maior captação de clientela que aconteceu, porque foi do boca a boca. E ultimamente agora eu venho fazendo os vídeos. Não estou fazendo. Eu ia chegar lá. Como eu deveria. Eu estou, como começou agora a aumentar a estrutura do escritório, eu comecei a estudar outras coisas sobre gestão, sobre outras coisas, e aí tem semana que eu não faço o vídeo, mas eu tenho uma meta aí de voltar a fazer um vídeo por semana, e um vídeo bem simples, realmente explicando
para o meu segurado e não dando aula de direito previdenciário para um advogado. E aí também tem tido resultado com os vídeos, mas ainda a maior coisa é o boca a boca. Tem jornal que eu escrevo, às vezes, na região aqui, artigos, embora eu acho que com o tempo estão diminuindo os jornais, né, de ler, então não estão vindo tanto, mas é mais os vídeos e boca a boca do trabalho que a gente vem fazendo. Deixa eu Então, colocar, como é que é a sua relação com o INSS com relação a esses processos administrativos? Eu estou colocando isso para a gente chegar na parte do judiciário, né? Porque tudo é um preâmbulo, tá? E assim, eu gosto do seu caso, eu quero inclusive que você fale mais sobre vídeos, para as pessoas entenderem e até tirar essa questão da ojeriza por vídeo, porque a estratégia de marketing do Dr. Bruno, ela é muito simples, gente, não é nada over, mas o fato que eu queria trazer, ó, o Bruno é meu aluno também, e ele partiu de um escritório para três em um ano, em muito pouco tempo. Em cidades diferentes, atuando de maneiras diferentes, mas assim, ele partiu muito pouco tempo. E começou também a dar entrevista em rádio, que eu tô com outra aluna também já dando entrevista em rádio. Tá dando entrevista em rádio e realmente buscando e sendo a referência, porque assim que vocês começam a aparecer, a imprensa vem atrás e convidam mais vezes. vai criando autoridade, né, naquilo que você faz. E Exato. é Pode falar. legal essa especialidade, você nichar uma coisa e você estudar ao máximo aquilo, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante que muitos têm medo. Eu não foi que eu não tive medo, foi acontecendo, meu. Então não sei se eu pensasse antes nisso, se eu também ia ter medo não de nichar. Mas foi acontecendo e foi a melhor coisa que eu peguei. Acabei pegando, falando, esse é o Bruno, especialista em benefício por incapacidade. A parte administrativa, quem faz, meu irmão começou a trabalhar, montou uma empresa, ele faz toda a parte administrativa, aqui em Arthur Nogueira e aqui em Cosmópolis. Então, eu não mexo com administrativa há muito tempo. Ele que faz a parte de planejamento, porque eu sei que seu irmão também faz o curso até da Viviane Mazotti de direito previdenciário, né? De formação de advogados previdenciário. Planejamento, a entrada, buscar PPP, correr atrás desses documentos, porque é trabalhoso, né? Vai um tempo. E ele faz. E já no benefício por incapacidade, eu já ouvi alguns advogados que acompanham a parte administrativa também. Eu não tive tempo, para falar a verdade, porque aparece muito judicial aqui. E aí, como a gente agora fez uma estrutura legal, aqui eu vou ter tempo mais de ficar no, fazendo vídeo, vendo esses administrativos, se vale a pena acompanhar na perícia administrativa ou não, que eu acho que o INSS tem uma meta agora, né? Não vai adiantar muito. Então, assim que nega o processo administrativo, ou que cessa um benefício, eu entro direto ao judicial. Não fico nem perdendo muito tempo, até porque agora a junta de recursos que analisam os recursos do INSS são os próprios peritos do INSS. Então, vai demorar quase um ano para ser decidido, pelo que eu tenho visto, e vão negar. Então, não vale a pena, no benefício por incapacidade, ficar esperando recurso no administrativo. Eu vou direto para o judicial. É por isso que eu tô perguntando qual a sua relação, a sua relação com o INSS. Pelo que eu tô vendo, é quase nenhuma, porque você vai direto Para o judicial. para o judicial, que para você é mais celery. Qual Sim. a média de um processo desse no judicial? Como é que você faz para dar uma acelerada com relação ao resultado? Eu fico em cima muito da perícia o mais rápido possível. Em média, o juiz aqui demora 8 meses para marcar uma perícia. Mas o que eu faço? Eu entro pedindo a tutela antecipada, junto bastante documentação, principalmente documento do médico do SUS, que eu percebo que juízes embargadores, eles gostam
parece que o documento do médico do SUS, para eles, tem mais valia, tem mais valor. Porque o médico do SUS também tem fé pública, também tem presunção de legitimidade, e aí, quando você entra com um bom documento médico do SUS no relatório, a chance é maior de você conseguir a tutela. Embora o juiz aqui de Arthur Nogueira nega 90% ou 98% das tutelas, eu tenho agravado todas para o tribunal, né? Como é competência delegada, o bom é que vai direto para o TRF3, aqui no interior de São Paulo. Se fosse Jeff, como eu nem atuo e quando eu tive alguns problemas para benefício por incapacidade, eu acho que o Jeff é um destruidor de direitos. As perícias são muito péssimas e aqui a gente tem, no competência delegado, a gente tem um jeito de dilação maior da prova, impugnação do laudo. E aí eu tenho conseguido bastante tutela antecipada no tribunal. Quando o juiz nega aqui, eu entro com agravo de instrumento no tribunal, tenho bastante decisão favorável concedendo a tutela. Então, uns 3 meses por aí, a pessoa volta a receber. Caso eu não conseguir a tutela antecipada nem no tribunal, aí demora uns 8 meses. E o que eu estou fazendo? Eu faço uma petição de novo no processo, dizendo que a pessoa está passando necessidade e peço antecipação da perícia. Em alguns casos, o juiz pega e antecipa a perícia. E aí eu tento um pouco mais rápido desses 8 meses. E o que eu vejo na prática acontecendo? Que às vezes aparece até processo de outros advogados, eu não estou também falando nada de advogado, mas alguns advogados que não se atentam em algumas coisas importantes do laudo do médico na justiça, do laudo pericial. Porque o que eu tenho percebido, muitas vezes que o médico nega o laudo pericial, fala que a pessoa está apta para o trabalho ou não possui incapacidade, ele não responde os meus quesitos. Ou quando ele responde, eu pergunto A, ele responde C, nada a ver que eu perguntei. E aí eu estou impugnando muito isso, porque se você só falar para o juiz que a perícia não foi boa, o juiz acaba vendo que todos estão fazendo isso. Então não adianta você fazer uma impugnação generalizada que eu tenho visto aqui. Eu realmente analiso o laudo, vejo todos os erros e coloco passo a passo o que o perito não fez que deveria ter feito, não fundamentou corretamente. E aí tem o artigo do CPC, o artigo 473, inciso 4º, se eu não me engano, diz que todos os quesitos devem ser devidamente fundamentados e respondidos corretamente. Então, se ele não fundamentou, não respondeu o que perguntou, aí eu falo para o juiz que seja nomeado um especialista para fazer uma perícia novamente, ou que chame esse perito para uma audiência de instrução e julgamento, que na prática eu vejo que isso acaba não dando certo. Aí o juiz julga o processo muitas vezes improcedente, aí em grau de apelação, que eu muitas vezes consigo reverter para fazer uma nova perícia. E aí vale a pena até despachar depois com o desembargador quando for assim. Porque a gente sabe que é muito processo, acaba não lendo todos. E aí quando você vai despachar, você acaba falando os pontos principais. Eu tenho ganhado muitos, conseguido fazer uma nova perícia com um especialista na área. Oh, muito bom. Tem alguns comentários aqui, mas antes de responder, da gente fazer as perguntas, vamos falar. Você falou da tutela antecipada, falou da sua relação com o judiciário, mas vamos falar um pouco. Agora, peraí, viu, gente? Paciência comigo. Vamos entender um pouco com relação a a recente, digamos assim, notificação da INSS, suspensão de alguns benefícios que eu vi apenas que aconteceu, né? Que eles chamaram, se eu não me engano, chamaram todo mundo para uma revisão.
É a Operação Pente Fino, chamaram, né? E o que foi que aconteceu? Que muita gente, que eu digo muita gente perdeu, é que 80% perdendo os benefícios ou mais. Mais de 1,5 milhão de alta. Tipo, 80% dos benefícios que chamaram 90, entre 80% e 90% foi dado alta. Muitas vezes de pessoas que estavam aposentados por invalidez há 15, 18 anos. Isso eu acho que foi desumano que fizeram. E aí, creio que é uma manobra do governo para falar que ia economizar fazendo isso, mas sem critério nenhum. Eu tive uma cliente minha, inclusive, aqui, olha o que aconteceu. Ela falou, Bruno, que loucura. Há 18 anos atrás, quando eu fui aposentado, eu não queria me aposentar. Eu era nova, eu queria trabalhar, queria arrumar outro emprego, trabalhar em outro lugar. Eles falaram, não, você vai ter que aposentar, não tem o que fazer. Aposentaram ela. Hoje ela está com 45, 46 anos, nunca mais fez nada. Tem o problema da tendinite, túnel do carpo que ela tinha, ainda tem, e aí deram alta para ela. E aí o que precisa tomar cuidado, os segurados, que eu estou falando muito até nos vídeos, o INSS não está falando que cessou a aposentadoria deles. E quando a pessoa está recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, não é cessado o benefício imediatamente. O benefício ainda continua por 6 meses pagando 100%. Daqui 6 meses vão diminuir para 50%. E nos últimos 6 meses, até dar o completo 18 meses, vai receber 25% até cessar o benefício da pessoa integralmente. Então, isso tem que. E às vezes a pessoa está recebendo, acha que a perícia foi favorável. Então, eu peço para que muitos tomem cuidado, olhem isso e já entrem com ação, porque se você puxar o extrato, já tem a data que vai cessar a aposentadoria por invalidez. Nossa. Peraí É que um negócio tem algumas muito louco. perguntas aqui. Doutor Vitor Carvalho coloca. Vamos fazer uma parceria aqui em Cuiabá, Mato Grosso? Estou querendo Bora. fazer isso em Cuiabá, quero aprender essa questão dos agravos e os detalhes. Ele deixa o e-mail dele aqui. Eu trabalho Legal, com direito do consumidor e quero aprender muito dessa área. Ainda tem um campo vasto. perfeito. Inclusive, a gente está buscando aqui, nós organizamos o escritório para buscar mais parcerias em benefício por incapacidade. Eu tenho duas já e agora eu quero aumentar para o Brasil inteiro aí e fazer essas parcerias, né? E cada um ficar em um ponto. E às vezes o que eu não sou especialista, buscar um outro parceiro que é. E aí você. Construção de rede, né, doutor Bruno? É a que a gente preconiza tanto. É a troca de serviços entre colegas. Sim, perfeito. E aí eu estou disposto sim, depois eu pego o e-mail dele aí, vou Uhum. deixar o meu e-mail também, o meu contato aí, a gente vai conversando. É, porque assim, nem preciso dizer que a advocacia previdenciária no papel é uma coisa, na prática é outra coisa. Isso vale para tudo que envolve INSS e Receita Federal, isso vale. A lei é uma forma, a prática é outra. É, porque eles acabam não aplicando, né? O STJ já falou 1.000 vezes da alta programada, que é ilegal e tal, e eles continuam praticando, mudaram o jeitinho brasileiro e continua dando. Fora de algumas práticas administrativas que tem lá que não é consonante com a lei. É bem isso. E aí eu acho que está o nosso dever, obrigação do advogado. Vivi, minha flor, muito obrigada pela sua presença, Viviane. Doutora Viviane, professora Viviane Mazotti está aqui na live. Legal, professora Viviane. Professora do meu irmão, inclusive, né? É, muito bem-vinda, né? É isso, é isso mesmo. Queria passar a palavra ao doutor Bruno, porque eu tenho certeza que ele vai falar muito mais da prática dele. Vou deixar ele falando um pouco. Aí vocês perguntam aí que eu pergunto daqui,
tá? Porque acho que vai Legal. ficar muito Tem mais. mais alguma pergunta aí? Eu posso Não. ir falando com Pode, mais pode, facilidade? pode falando, que à medida que as perguntas forem chegando, eu faço. Legal. O que que eu vou começar do zero? O que que eu faço aqui quando vem uma pessoa buscando restabelecer o benefício por incapacidade? A minha assistente aqui já pega todos os documentos, já levanta quinis, já levanta o laudo médico pericial, inclusive a cópia disso, o que o perito escreveu na perícia, onde ele deu alta para o segurado. A gente junta toda a documentação, vê exames complementares, que eu chamo, que se tem ressonância, se tem ultrassom, se tem eletroneuromiografia. Isso eu vejo que vale a pena a pessoa investir um dinheiro. Eu falo, às vezes até brinco, falo, ó, eu sei que seu benefício está cessado, pede dinheiro para o vizinho, para o filho, para o pai, para o irmão, junta uma grana de dinheiro e faça um exame para comprovar a sua patologia, o grau que está. Porque quanto mais prova eu tiver, mais chance a gente tem de ganhar isso. E eu vejo que os processos que, às vezes, quando perdem, porque não tem prova nenhuma, tem muito pouca prova. Por isso eu procuro juntar, a não ser quando é psiquiátrico, que não tem, eu não conheço pelo menos algum exame que faça, e aí vai depender do tanto de remédio que a pessoa toma, qual que era a função. Eu avalio muito isso, porque para ver a incapacidade, a gente precisa ver qual é a função que a pessoa trabalhava. Muitas vezes a pessoa é operador de máquina ou motorista de caminhão e toma remédios muito fortes de psiquiátrico. Inclusive, a bula do remédio fala lá que a pessoa não pode dirigir veículo, não pode operar máquina. Eu uso tudo isso, inclusive, na petição minha, para mostrar para o juiz, para o médico, que a pessoa não pode voltar a exercer a função dela. Se quiser cortar o benefício antes, deve passar a pessoa para o setor de reabilitação profissional, o que também não está acontecendo pelo INSS, né? Muitas vezes o INSS, quando encaminha para o setor de reabilitação, pede para a pessoa fazer um trabalho, um cursinho de manicure de 10 dias, mandando fazer qualquer cursinho aí, falando, beleza, você está apto, bora trabalhar. E não é assim, né? Eu uso muito o artigo 17, se não me engano, do decreto 3.298 de 99, se não me engano, que fala do deficiente físico e da reabilitação, que tem que ser em grau ótimo. Eu bato muito isso, que o INSS fere a legalidade por isso, cessa o benefício antes mesmo de encaminhar a pessoa para a reabilitação profissional ou a reabilitação ótima. Então, esse é um ponto que eu analiso tudo quando eu pego os documentos, todos os relatórios, qual é a função da pessoa, e eu bato muito isso quando eu entro com a inicial. Já falo tudo, eu conto toda a história do que a pessoa fazia no trabalho, inclusive, vale a pena, às vezes eu estou conversando com o cliente aqui, ele fala, doutor, eu era operador de máquina, e eles acham que você sabe tudo que o operador de máquina faz. Aí eu falo para eles, ó, conta para mim o que você fazia todo dia, como era o seu trabalho, se você operar a máquina, você pegava peso, como era a máquina, o que você fazia, e no dia da perícia você vai explicar isso para o médico perito também, porque se você falar, eu só opero máquina, existe sei lá quantos tipos de máquinas diferentes de o que a pessoa faz. E aí eu pego, escrevo tudo, a psicografia da pessoa, tudo que ela faz no trabalho e coloco isso na petição inicial e vou mostrando todo o trabalho dela, qual é a patologia dela e eu faço o elo, por isso que ela está incapacitada para trabalhar. E muitas vezes é uma função que, se caso a pessoa continuar trabalhando nessa função, até a gente que é leigo em medicina vai ver que pode agravar a saúde da pessoa, pode agravar a patologia dela. Então, isso é uma das coisas que eu analiso muito já logo no início. Minha secretária,
já separa tudo isso para mim, já vem, quando eu vou atender o cliente, já vem toda essa documentação em ordem para mim. E aí, assistente minha, Daiane, já vem tudo separado. E aí fica mais fácil para eu atender a pessoa, de olhar certinho se ela tem relatório, se não tem. Quando não tem, eu peço para fazer algumas coisas novas. Às vezes eu ponho por escrito, mais ou menos, para o médico fazer um relatório constando algumas respostas da pergunta que eu faço. Eu faço umas 5 perguntas e peço para o segurado e para o paciente levar para o médico dele, para ele fazer um relatório constando mais ou menos o que eu estou perguntando. Alguns fazem, alguns não gostam muito, aí com jeito acaba conseguindo. E aí esse é o primeiro passo que a gente faz, para depois já entra com essa ação. Gente, alguma pergunta? Tá todo mundo aqui adorando, encantado e ninguém tá fazendo pergunta. Podem fazer perguntas, viu? Doutor Bruno aqui tá aberto com relação às perguntas. Legal, enquanto isso, vou falando então, qualquer coisa Não, você... pode falando, porque eu vou chegar, vou perguntar dos gargalos no final, que é exatamente os pontos críticos com relação digamos assim, a ter o benefício negado, a continuação, mas pode falando. Aí depois a parte que eu mais analiso é tentar, quando eu não consigo, se foi negada a tutela, eu faço o agravo no tribunal, se concedeu, e eu fico ligando lá se o e-mail, quando deu a tutela, vai ser enviado direto pro INSS ou se vai voltar aqui, porque a gente percebe, ainda mais agora, que a justiça encheu de processo por causa do INSS, que é o maior réu aí, acho, do Brasil, né? Está começando a ficar um pouco mais lenta do que já era, pela quantidade de processos. Então tem que ficar um pouco um trabalho de formiguinha, ver se como é que vai ser feito para intimar o INSS para cumprir essa decisão. Se o INSS não cumpre, eu já peço para o juiz aplicar multa diária em favor do autor. Se não cumprir, aí depois eu faço uma outra petição pedindo a prisão do chefe de benefício da agência, porque ele não está cumprindo a ordem judicial, e aí geralmente o INSS acaba Liberando o benefício. Mas é um processo que tem que ficar muito em cima se você quiser ter um resultado, se quiser que seja rápido. E aí, e quando eu não consigo a tutela, como eu falei, eu peço para o juiz antecipar essa perícia. E muitas vezes tem antecipado. Inclusive tem depois eu posso, uma do CNJ, falando que, orientando os juízes a já marcarem a perícia logo quando você entra com o pedido com o inicial. O juiz já marque uma perícia o mais rápido possível. Tem uma recomendação conjunta, já eu pego o nome aqui e já passo para a turma que eu uso, e geralmente o juiz tem marcado essa perícia o mais rápido. E aí o outro ponto a ser olhado é depois quando chega o resultado dessa perícia. Por quê? Quando o perito nega, a recomendação conjunta 01/2015 do CNJ. E aí eu peço a antecipação da perícia. Eu tenho conseguido aqui. E aí o que eu faço? Depois da perícia tem que ser analisado, pelo menos eu faço isso. Eu olho certinho, que eu não vou muito pedindo o benefício em cima do que o juiz conclui, porque às vezes tem pessoas que ficam engessadas. Se o benefício é parcial e permanente, eu peço isso. Se o perito colocar total e permanente é aposentadoria por invalidez. Mas o que eu olho mais? Quando a pessoa é nova, muitas vezes vem que a incapacidade é parcial, a pessoa não pode trabalhar na função dela, mas ela pode trabalhar em outra, e é permanente. Aí eu já faço uma pergunta, inclusive, se possui, se essa doença tem nexo com o trabalho,
se foi acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, essa pessoa possui sequela permanente. Por quê? Quando é parcial e permanente, dependendo das condições pessoais, sociais da pessoa, até peço aposentadoria por invalidez. Mas quando eu vejo que a pessoa é nova, tem até um grau de estudo, eu peço que o juiz restabeleça o benefício de auxílio-doença, mantenha, enquanto o INSS não fizer uma reabilitação profissional em grau ótimo. Caso a pessoa for reabilitada em grau ótimo em outra função, eu já fiz até a pergunta para o auxílio acidente, para entrar pedindo auxílio acidente. E caso for insuscetível de reabilitação, aí a aposentadoria por invalidez. E o que eu vejo muito é quando os peritos colocam que a pessoa está capacitada, apta ao trabalho, eles não estão respondendo os quesitos que eu faço. Ou respondem de outro, eu pergunto A, eles respondem D. Eu pergunto, isso é azul? Eles falam, não é laranja nem amarelo. Não fala o que eu perguntei, não responde o que eu perguntei. E aí eu acabo impugnando e mostrando isso para o juiz. Porque eu já vi muitos juízes, uma época, falar, doutor, isso daí é mero descontentamento da sua parte, porque a perícia foi contra. E aí agora o que eu estou fazendo? Eu mostro que não é só mero descontentamento, é que o perito feriu o artigo do CPC, 473, inciso 4, um dos que eu mais uso, ele não respondeu os meus quesitos ou não fundamentou corretamente, nem não respondeu o que eu perguntei. Com isso, eu peço para o juiz que seja refeito uma perícia e marcado preferencialmente com um especialista na área da doença do meu cliente. Muitas vezes o juiz aqui não dá, mas daí quando em grau de apelação eu tenho conseguido muito no tribunal, porque eu falei que fere o princípio da devido processo legal, ampla defesa, e aí eu consigo uma nova perícia com um especialista, ou pelo menos que o médico responda todas as perguntas que eu fiz, e eu posso chamar ele também para uma perícia de instrução e julgamento, embora tenha no CPC, mas aqui não se usa muito porque seria mais um trabalho para o juiz, né? E eles parecem que estão correndo de trabalho, né? Gostei. E isso tem dado bastante fruto quando... E é legal que a maioria eu tenho procedente, porque, não sei se eu falei ou não, tem um médico que avalia 90% dos meus clientes. Eu mando todos os documentos antes, ele avalia todos os exames, todos os relatórios. Ele é médico do trabalho, ele é médico perito numa outra cidade. E aí, uma vez eu peguei contato com ele, eu mando lá para ele fazer uma pré-análise, se eu devo entrar ou se a pessoa não tem nada e eu não devo entrar e perder tempo. Então, eu já entro com grande chance de ganhar. Isso também é um ponto, eu acho que bem importante. Inclusive, eu estou atrás em busca de mais médicos que podem me ajudar nisso. Esse médico é de Americana. Ele tem me ajudado muito, mas eu quero ver algum outro aqui, médico do trabalho, ou médico que já foi perito, que pode fazer essa análise. Ele faz um relatório também dizendo tudo que ele entende, tudo que a pessoa fazia na função dela, quais os riscos, se ele voltar a trabalhar. E aí é uma coisa bem interessante também para a gente juntar isso, que é mais uma prova, né? Resumindo, você faz um pouco o trabalho do juiz, ou seja, seu processo jurídico está. Estou falando processo interno mesmo, desconstrução de processo interno do escritório. Está bem ajustado para você entender exatamente quais são os gargalos, os problemas desse processo específico, já que você só trabalha com ele. Resumindo sua fala, você já conhece todo o procedimento e já toma conta exatamente daquelas questões que poderiam dar errado e já se antecipa a elas. Isso é controladoria, meu amigo. A prática você vai pegando, né? E vai.
E foi indo, foi apanhando, e a gente tem que estar arriscando e sempre estar mudando, avançando, tentando uma coisa nova, né? Para E ter a maior quantidade de vitórias, porque quanto mais eu ganhar processo, mais os clientes vão indicar o meu trabalho para outras pessoas. E aí, quando corta um benefício do cliente, eu acho, parece que cortou alguma coisa minha junto, e aí eu vou até o final. E aí, se a conexão perícia pura, for né? contra, eu peço para a pessoa ir no médico de novo, peço para fazer novos exames. E aí eu mostro para a pessoa, eu falo para ele, é tudo ou nada agora. Você tem que fazer exame, gaste uma grana agora, porque você vai resolver o resto da sua vida, quase. Então não adianta você falar, não, não posso, eu não tenho dinheiro, e perder o processo. Você vai ter que voltar a contribuir com o INSS, e só lá na frente, depois de 6 meses, né, que voltar a restabelecer a qualidade segurada e cumprir a carência, que ele pode pedir novamente. Então, às vezes a pessoa faz esse cálculo, ela dá um jeito de fazer um bom exame ou pagar para o médico fazer realmente. E eu até falo isso: não adianta você trazer um relatório que o seu médico vai dizer o que você quer. Eu preciso saber o que realmente ele acha. E isso é bem legal, e você vai descobrindo o que pode mudar ou não, né? No processo, as coisas que vai acontecendo, vai apanhando aqui, apanhando ali, você vai aprendendo. Doutora Ana Paula tá falando que a dica do médico do SUS é o pulo do gato, né? Esse é uma das coisas que eu É peguei porque os logo. juízes confiam mais, né? Me parece que os juízes confiam É, mais. porque na cabeça do juiz, o que acontece? O médico particular, ele é pago, ele escreve o que o cara quer. E não é bem assim, porque o Não é cara bem. tá, ele pode responder eticamente tudo do CRM, né? Não é bem assim. Pode até ter um ou outro, mas a gente é muito pouco. E já o médico do SUS, mal é mal, eles olham para a cara da pessoa. Então, eles pensam assim, não generalizando todos também, mas a maioria. E aí, mal é mal, eles vão fazer um relatório bem feito. Quando faz, acho que o juiz fala, se fez é porque É está bom. incapacitado realmente. Ou E porque o aí, médico é bom, esse é diferenciado. sabe que eu peguei esse pulo logo no início, eu fiz alguns agravos e o tribunal falava, não possui relatório do SUS que possui fé pública e presunção de legitimidade, portanto, aguarde-se a perícia. Falei, que legal, muito obrigado, doutor desembargador, por me dar essa deixa. A partir de agora, eu vou pegar relatório do médico do SUS, só que tem que estar escrito lá, incapacitado para o trabalho, inapto para o trabalho, nem que for incapacitado para funções, porque o médico tem muito medo de escrever isso também, eu percebo. Ou você falar com o médico qual é a função dele, o médico pode colocar isso, incapacitado para a função, um exemplo de trabalhador rural, tendo em vista os problemas da coluna e caso voltar ao trabalho, correrá grande risco de agravamento, tal, tal, tal. E aí a gente acaba tendo bastante êxito aí até no pedido de tutela antecipada. Bom, deixa eu dar as boas-vindas à doutora Ana Paula, à doutora Isabel Ligeiro, doutora Márcia, doutor Henrique, excelente, doutora Léa, que chegou agora, e doutora Rafaela me faz uma pergunta. Como o doutor lida com a questão de alguns juízes limitarem o benefício em 120 dias, devendo o segurado se submeter a uma nova perícia administrativa, quando Ah, o perito legal, não show. determina o prazo mínimo para o benefício? Legal. Isso aqui eu não estou, mas eu nem lembrei, ainda bem que ela perguntou. Obrigado, Ana Paula. Rafaela, a doutora Rafaela Rafaela, Lima. muito boa pergunta, Rafaela. Inclusive, eu passei isso um tempo aqui, agora eu não passo mais. Por quê? Dependendo do caso, eu já falo para o juiz. Eu já coloco para o juiz antecipar a tutela enquanto não venha o resultado do laudo pericial para o processo, momento em que ele poderá reavaliar essa tutela antecipada. E aí eu comecei a falar mostrar para o juiz, se ele não pôr data, em 120 dias vai cortar. Se ele pôr data, 120 dias, muitas vezes não dá tempo de fazer a perícia.
Então, é até melhor para o juiz, porque ele não vai ficar tendo que ficar decisão e você peticionando a cada 120 dias. O certo é despachar e explicar isso para o juiz, que se ele ficar colocando 120 dias ou não colocar data, vai ter muito mais trabalho. E uma vez que ele reconheceu, deu a tutela antecipada e viu que tem grande chance da pessoa estar incapacitada, que ele conceda até a vinda do resultado da perícia médica judicial, momento que ele pode reavaliar o pedido de tutela. E eu tenho visto isso, até o tribunal fazendo isso. Concede-se a tutela enquanto não vem o laudo médico pericial. Essa é uma saída legal, e despachar e conversar com o juiz, e com o tempo. E aí, se caso o juiz não entender, daqui 120 dias, o que eu fazia no início? Eu falava para a pessoa, cada 3 ou 4 meses, para todos os clientes trazerem um relatório médico. Aí, quando estava vencendo 120 dias, eu pedia para o juiz estender a tutela, porque eu estava comprovando que a pessoa permanecia incapacitado e não adiantaria fazer uma perícia no INSS. Se ele falasse, não, tem que fazer perícia, eu mandava fazer a perícia, e aí, negando, eu juntava tudo isso no processo. Mas foram poucos que eu tive esse problema depois que eu consegui que a decisão fosse até a vinda do laudo pericial. Aí acabou esse problema. Então, eu oriento aí despachar com o juiz, com o desembargador, e explicar isso. Doutora Rafaela coloca que está passando por isso em alguns processos também. E doutora Ana Paula pergunta, doutor Bruno, seria bom a presença do advogado no momento da perícia do cliente, no perito do juízo? Legal, inclusive, eu estou pedindo em todas as petições, alguns juízes aceitam, alguns juízes falam que depende do perito, e existe uma decisão, inclusive eu até marquei hoje do CFM, mas acaba do Conselho Federal de Medicina, mas que acaba ficando em aberta, também fica aberta. Tem uma nota técnica do CFM 31/2015 que fala dessa participação do advogado, que acaba ficando meio aberta, que fala que depende do perito autorizar ou não, mas que o advogado pode participar desde que ele não fica interferindo. E isso que eu acho que precisa tomar cuidado. Às vezes o advogado entra nessa perícia para ele não ficar batendo boca com o médico, para ele só acompanhar, ver se está fazendo as perguntas corretas, se o perito não está querendo induzir a erro, porque eu já vi muito perito induzir a erro. E aí você só conversa com o perito e vê o que ele fala, mas não brigar e bater de frente. E daí eu sou a favor, quando não tem o que fazer, a gente bater de frente e para cima, mas com jeitinho, conversar com o perito antes. Às vezes eu falo com o perito, os peritos, o juiz que não autoriza entrar, eu bato um papo antes com o perito, falo, doutor, esse é um cliente meu, eu já dou uma resumida para ele o que eu pedi. Mas eu estou fazendo em todas as petições para eu acompanhar, sim, porque embora a gente não entende da perícia médica, não somos médicos, a gente acompanha se realmente é um ato processual, que o advogado, eu entendo que o advogado tenha que participar, e até porque os quesitos suplementares pelo CPC diz que o advogado deve fazer no ato da perícia ou fazer na instrução, chamar o perito para a instrução e julgamento. E é isso que precisa ir conversando. Para o juiz vai ser pior chamar o perito para responder, vai demorar, ter que marcar uma audiência para ouvir o perito. Então, que deixe o advogado acompanhar. Alguns eu acompanho, alguns não, mas aí quando eu começo a mostrar o que o perito errou no laudo, eu acho que eles acabam lendo, e aí as próximas eles começam a prestar atenção mais quando você fala qual foi o equívoco dele. E aí acaba sendo a maioria favorável. Então eu não chego a brigar. Uma época que um perito falou que se eu tivesse que acompanhar, ele não faria a perícia. Aí a pessoa estava sem receber a tutela,
Se ela estivesse recebendo, eu até ia falar, então não vai ter perícia e vamos ver o que o juiz vai decidir. Mas como ela não estava recebendo, eu falei, doutor, minha cliente não está recebendo, está passando necessidade, eu entendo, embora eu entenda o seu posicionamento, para mim, o, esqueci do médico lá, entre médico e paciente, o sigilo médico não é do médico, é do paciente. Se ele autorizar eu acompanhar, não tenho que ter quebra de sigilo. E aí eu falei para o médico, então eu pode fazer a perícia, mas a pessoa está passando necessidade, depois a gente vê. E aí ele, como ele dava a maioria favorável, 90 e poucos por cento, a média quase, eu acabei não arrumando rolo. Mas se eu vejo que o perito está dando muita alta e não está as expectativas, eu vou até o final para que eu tenha que acompanhar essa perícia. Eu vou falar com o juiz, e é uma saída aí dela começar a despachar, mostrar no CPC que é um ato processual e o advogado, inclusive, pode fazer os quesitos complementares na hora da perícia. Então, é um ato que o advogado deve estar presente. A doutora Ana colocou, né, que nos rios eles estão vedando em função da alegação de interferência. E a doutora Ana Flávia coloca aqui, nos casos em que o juiz antecipou os efeitos da tutela em sentença, determinando a concessão do benefício até a reabilitação, e o INSS cessa antes mesmo do julgamento da apelação. É a famosa alta programada. Eu tive isso em alguns casos, aí depende de que grau que está o andamento do processo. Se já transitou em julgado, eu entro com uma nova ação, pedindo a manutenção desse benefício enquanto não faça a reabilitação por descumprimento do acordo. É a saída que eu tenho visto mais rápido aqui. E aí, muitas vezes, o juiz pede para que faça a reabilitação, mantenha o benefício. E, nesse caso, eu sou meio assim com mandado de segurança, inclusive, se poderia entrar daí na Justiça Federal para ser mais rápido, mas eu tenho medo daí de entrar como prova, falar que o INSS do nada viu que a pessoa melhorou, está apta, por isso que não deve reabilitar, e vai entrar numa discussão médica novamente. Aqui eu tenho feito esse pedido de manutenção do auxílio-doença, enquanto não reabilita, conforme decisão já do tribunal. E aí tem dado certo. Mas acontece muito isso sim. Perfeito, deu uma aula, né? Vamos batendo papo e trocando a ideia, né? Respondendo aí. Deu Tem uma mais aula. perguntas, Doutora Ana Paula, inclusive, está colocando aqui. Nossa, doutor Bruno está dando uma aula. É uma aula de Legal, prática. obrigado. Vamos quebrando as barreiras aí, né, de vergonha. Vamos interagindo e até verificando, vendo quais são as possibilidades, porque cada juiz reage, cada região e cada juiz reage. E aí a gente tem que despachar, eu acho que é a principal coisa, você mostrar para o juiz o que pode acontecer, inclusive o retrabalho dele. Isso eu acho que começa, o juiz já está com muito trabalho, eles começam a analisar melhor. Para que. Eu estou, inclusive, colocando uma tese que tem um artigo da IN, para que quando. Inclusive, tem uma decisão da TNU que diz que quando for uma decisão judicial, acho que até o STJ, o INSS só pode cessar por meio de outra ação judicial, não mais administrativa. E aí, a doutora Ana Flávia está perguntando, mas se isso acontecer antes do trânsito em julgado? Aí o que eu faço? Para não entrar com outra ação, eu vou lá e peticiono no tribunal ou para o juiz, também tem tido resultado. Aí o juiz, e aí você pede, se caso novamente o INSS não reabilitar, que seja aplicado multa de
R$ 500 por dia em favor do autor, e que, inclusive, que a reabilitação tem que ser em grau ótimo, conforme o artigo 17, que eu falei do decreto 3.200, deixa eu ver aqui, artigo 17 do decreto 3298 de 99. Creio que é isso que fala sobre a reabilitação profissional do deficiente físico, e aí eu encaixo aqui, para que seja em grau ótimo, porque o INSS não faz. E aí, se caso o INSS está antes disso, que aplique a multa diária em favor do autor, e aí também tem dado certo, antes do trânsito em julgado. Tem mais pergunta, doutor Henrique Coutinho. Olá, nos casos em que o cliente já perdeu a qualidade de segurado, o doutor atuou requerendo benefício assistencial, BPC LOAS, em algum cliente? Para algum cliente? Olá, Henrique. Boa noite. Obrigado pela pergunta aí. Então, eu analiso primeiro se a pessoa eu não consigo comprovar a incapacidade dela desde quando ainda ela tinha qualidade de segurado. Que aconteceu outra coisa que aconteceu com um cliente meu aqui, que ele teve um acidente em 98, ele recebeu até 2002. Depois de 2002, o INSS deu alta sem qualquer reabilitação profissional, e ele ficou até 2015, 13 anos sem conseguir emprego, fazendo uns biquinhos, mas malemar conseguia ganhar alguma coisa, porque ele ficou com uma deficiência grave até. Eu entrei com uma ação, juntando todo o prontuário médico, comprovando que ele está incapacitado desde o acidente lá em 98. Em 2002, o benefício foi cessado indevidamente. E aí eu consegui provar que a incapacidade dele era parcial e permanente desde 98, que era para o INSS restabelecer o auxílio-doença enquanto não fizesse a devida reabilitação profissional, e mandou pagar os últimos 5 anos, obedecida a prescrição. Então, esse é um caso. Primeiro, eu analiso. Se a pessoa realmente não tem como provar que a qualidade, que ele estava incapacitado, ou às vezes entrou com ação e perdeu, não tem mais o que discutir, tem duas opções. Ou eu peço para a pessoa voltar a recolher, no mínimo, e depois de 6, 8 meses fazer novos exames e entrar com o auxílio-doença de novo, ou no pior das hipóteses eu entro com o LOAS. Eu já achou um caso eu entrar com o LOAS, quando vê que não tem saída e a pessoa não tem mais nenhum real para voltar a recolher o INSS. E aí a última saída é o LOAS, sim. E aí só que o LOAS vai entrar na prova de que a pessoa tem que estar totalmente inválida, para a vida diária, inclusive. E faz tempo que eu não faço um LOAS. Meu irmão faz mais administrativo. Judicial, acho que eu tive 2, 3 LOAS até hoje. Muito bem. Gostaram, pessoal? Porque assim, eu tô adorando a live. Mas eu sou suspeita, mas eu tô adorando a live. Estamos aí para... Deu uma aula, ele realmente deu uma aula. Doutor Bruno, tem mais. Doutor, por quanto tempo eu mantenho a quantidade de segurado após o desligamento da empresa? A qualidade de A segurado. qualidade, porque aqui está dizendo quantidade. Existem algumas hipóteses. Se a pessoa, ele falou da empresa, pergunta aí, né? Uhum. Em tese, é 12 meses após o término do contrato de trabalho. Ele vai ter 12 meses de qualidade segurada. Se ele comprovar que ele tem mais 10 anos de carteira de trabalho, aí tem umas decisões que esses 10 anos não podem ser interruptos, alguns falam que sim, alguns que não, mas se ele tiver mais de 10 anos de carteira de trabalho assinada e pagando INSS, prorroga por mais 12 meses, e se ele recebeu o seguro-desemprego e está desempregado até agora, eu junto tudo isso, eu posso estender a qualidade de segurado dele até 36 meses e ainda 45 dias. Por quê?
Quando acaba a qualidade segurada, você pode pagar o INSS a partir do 15º dia útil do mês subsequente. Está na 8.213 isso, na 8.212. E aí você pode ainda ter todo esse período. Então, pode ser 12 meses, pode prorrogar por mais 12, se a pessoa tiver mais de 10 anos de carteira de trabalho, de registro, e ainda mais 12 se ela comprovar que ela está desempregada por todo esse período. E aí pode pegar uma declaração do Ministério do Trabalho, pode pegar a própria carta do seguro-desemprego que ele recebeu, e aí ele pode estender por todo esse período aí. Agora, se for facultativo, prestar bastante atenção. O facultativo, em 6 meses, perde a qualidade segurada. O facultativo que parou de pagar o carnê, daqui 6 meses, ele perde a qualidade segurada. Aí, o que eu faço? Às vezes eu entro com uma facultativo para benefício por incapacidade, é um ponto meio complicado. Por quê? Muitos períodos, só se a pessoa está realmente totalmente inválida. Porque o facultativo já é a pessoa que não trabalha. Então, ele está incapacitado para quê? Isso eu acho que é o pensamento dos peritos. É mais difícil. Só que em muitos casos que eu estou vendo, inclusive o INSS orienta a pessoa errado, manda ela pagar como facultativo e ela era autônoma. Aí eu junto no processo, que embora ela estava pagando por facultativa, ela era autônoma, pedreiro, pintor, coloco testemunho também, caso houver necessidade. E agora, se for facultativo mesmo, em 6 meses ele perde a qualidade segurada. Ele coloca aqui, ó, doutor Adalto, né? Para uma ação por incapacidade, eu preciso só da incapacidade ou da qualidade de segurado? Não precisa da qualidade segurada também. Precisa provar a incapacidade e a data do início da incapacidade, a pessoa tem que estar dentro da qualidade segurada. E uma coisa que tem que tomar cuidado, que às vezes até médico confunde, é a data do início da doença e data do início da incapacidade. Então, não tem problema a pessoa se filiar ou começar a pagar ou voltar a pagar o INSS com uma doença. Não é plano de saúde, né? Não é. Desde que ele não esteja uma incapacidade já. Assim eu penso. Agora, se ele tem um problema de artrose, começou a trabalhar numa função que força a coluna, uma artrose na coluna, uma hernia de disco, e com o tempo agrava e vem a ficar incapacitado, ele tem direito ao benefício sim, mesmo que a data do início da doença seja antes dele pagar o INSS. Se a incapacidade veio depois, se ele já cumpriu a carência ou ainda está na qualidade segurada, tem direito sim, mas tem que estar na qualidade segurada e cumprir a carência. Que o benefício de auxílio-doença, carência é 12 meses. Mas se ele já tiver cumprido lá atrás esses 12 meses, se ele tiver no total 12 e ficou um tempo sem contribuir, quando ele volta a contribuir, com 6 meses ele readquire a qualidade segurada, não precisa mais das 12. Isso também é bem legal olhar. Bom, cessaram aqui um pouco as perguntas. Eu vou deixar o doutor Bruno colocar as observações de tudo que ele colocou, porque ele falou muito aqui hoje, viu, gente? Eu acho que foi falado hoje, foi uma aula bem prática, Os pontos principais que a pessoa tem que saber no benefício por incapacidade. Eu falei tudo o que tinha que falar sem problema nenhum, porque eu acho que o principal é a gente ajudar as pessoas, independente de ajudar o cliente, ajudar o parceiro de trabalho. Eu penso muito que a missão de todas as pessoas não é a minha profissão, e sim o que eu faço com a minha profissão, que é ajudar as pessoas, que elas consigam um benefício o mais rápido possível para poder sustentar a família, sustentar o filho, que muitas vezes está na escola precisando comprar um material ali escolar e aí cessa o benefício, não tem dinheiro, conta para pagar.
e aí a gente vê o desespero que a pessoa fica É de uma sem hora para benefício. outra, né? É de uma hora para outra, sem planejamento, sem avisar, porque agora mesmo foi bem isso que aconteceu. Reabilitar, inclusive, o INSS não tem estrutura para reabilitação, eu nunca vi até hoje. E aí que eu acho que é um dos erros, que se eles investissem em reabilitação, teria realmente uma menor quantidade de pessoas recebendo benefício, com menos problemas psiquiátricos, inclusive. E só que eles não, eles acham que isso é uma despesa, que não é um investimento, e aí acaba dando alta para todo mundo e não reabilita a pessoa. Isso eu acho que é uma coisa muito também desumana e deveriam pensar o ministro da Previdência aí, pensar um pouco mais sobre isso, como uma forma de investimento e voltar a deixar a pessoa apta para o mercado de trabalho. É um benefício a menos, né? Mas desde que faça corretamente. Certo? É, olha só, viu? O doutor Adalto está fazendo aqui, digamos assim, uma consulta uma consulta com aqui, ó, uma consulta para o doutor Bruno, mas eu aconselho a ele a perguntar diretamente ao doutor Bruno no privado. Tá? Aqui, É, né? passa um contato aí para ele É sem. exato. Quando eu terminar a live, eu passo o seu contato para ele e ele pergunta diretamente no privado, né? Porque a consulta aqui já é de um caso real, não é de um caso hipotético, tá? Tranquilão, eu respondo com o maior prazer aí. A doutora Ana Paula coloca que o problema são as anistias de bilhões de bilhões de dívida de INSS nas grandes empresas. Concordo. Sim, Concordo, até porque eles não anistiam para pequeno empreendedor e é quem realmente sustenta esse país. Concordo. essa conversa aí que o INSS está quebrando, se continuar desse jeito, um dia pode chegar nisso que eles estão falando, né? Porque 30% da receita do INSS eles retiram para pagar a dívida externa, né, da DRU, desvinculação de receita da União. E antes era menor, se eu não me engano, era 20, aumentaram 20, 25, aumentou para 30. Então, uma empresa que está à, à beira do precipício não pode ficar retirando o dinheiro dela para pagar outras coisas. Tem que cortar isso e não falar que. E aí, fora isso das empresas milionárias que fazem anistia e a pessoa deve bilhões e não paga o INSS. Né? Isso é outra, realmente eu concordo com isso. E quem sabe aí rezar para mudar isso, né? Bom, antes de eu pedir para o doutor Bruno se despedir e falar as palavras finais, deixa eu só dar um recado aqui para vocês. Vocês sabem que meu final de semana, esse passado, foi bem corrido, porque alguns momentos eu compartilhei com vocês, mas foi bem corrido e em função disso visitei 6 estados do Brasil. Que legal. Dei palestras e cheguei até Manaus, voltei, cheguei essa Ah, na OAB, inclusive, né? Eu vi uma parte, uma palestra sua na OAB, né? Isso, eu dei em Aparaíba, dei Né? lá em Amazonas e como é que se diz assim? Então, por conta disso, eu vou adiar eu e a Thaís a gente sentou, a gente conversou e nós vamos adiar o início do segundo fórum de advocacia de conferência, que é um evento gratuito, doutor Bruno, que a gente está promovendo de 10, que antes ia ser de 3 a 7 de setembro, agora vai ser de 10 a 17 de setembro. Que Porque a legal. gente precisa se organizar, a gente precisava se organizar para Bem, fazer. aí, né? Dia 3, inclusive, é meu aniversário, 3 de Ó, setembro. já vamos dar os parabéns aqui ao rapaz. Tá correndo aí, tá aí já, né? Setembro. Pois é, a gente já tá. Hoje já são 29, amanhã já é dia 30. Praticamente a gente já tá em setembro. Então, em função dessa organização, nós adiamos. E quem tá aqui na live que deseja se inscrever para participar, aqui mesmo, lá no Facebook, tem um botão embaixo do painel lá em cima que a pessoa pode se inscrever diretamente. É gratuito, gente, não paga nada. Ou entra no site advocaciadereferencia.com.br e pode se inscrever também gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Enfim, É online, é online, doutor Bruno. show, É 100% perfeito. online. E
Quem estiver em São Paulo e quiser conhecer, me conhecer pessoalmente, eu vou estar no primeiro congresso de coach jurídico, lá Legal, eu quero ir pela lá. OAB, pela OAB São Paulo. Também vai ser no teatro, eu tô tentando me lembrar, Teatro Gazeta. Show. Dia 22 de setembro, é um sábado, então é só se organizar direitinho pra ir. Não é, é gratuito também, tá? Legal. É gratuito, então vai, se vocês quiserem, enfim, pra gente se conhecer pessoalmente vai ser bem legal. Legal, inclusive é muito importante isso, né? As perguntas e coach aí pra gente não ficar procrastinando, né? Procrastinando e coisas que, e até alguns atalhos pra já começar a fazer, já sem, porque assim, é curioso, porque eu vejo só a técnica de atrair cliente, e assim, o que eu vejo é que você realmente colocou em prática o que você viu. Não teve Eu faço, segredo. na época eu ficava pensando, eu vou precisar de uma máquina, ficar botando um empecilho para não fazer. Precisava colocar em uma máquina boa para gravar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até hoje eu ponho o celular aqui, penduro ele, coloco só o fone aqui de lapela para ficar melhor um pouco a voz E eu e lembro que vamos. quando você começou aí no seu escritório. Era você e sua estante atrás. E pau, e pau, e pau. Era, era aí no escritório, não era nada demais, era falando, conversando, falando com o seu cliente, falando com a pessoa do outro lado, e era bem simples, a gente não precisa inventar, entendeu? O importante é começar a fazer. A doutora Nada Rafaela tá da aula, colocando. né? É É só falar exato. realmente. Inclusive falar num linguajar bem simples. E isso eu falo bem, não tem nada de vocabulário muito rebuscado, não. Eu vou Não, simples mas eu e tô colocando isso, gente, porque ele avançou, ele saiu do escritório e ele tá indo pra rua gravar. Ele tá indo pra zona rural. Ele vai lá atender o cliente dele na zona rural e ele grava. Porque eu já vi. tem que estar a campo junto aí, é legal isso. Aham. Você tá levando isso com você. Isso aqui é a questão exatamente de não você sabe o que tem que fazer, você foi orientado a fazer, então agora tem que realmente sair e botar a cara na rua. Legal, a doutora Fernanda de Limeira, que foi uma sócia minha, que deu uma ideia essa daí bem legal na época. E ela também fez alguns no sítio, no trator. Uma vez foi visitar uns índios, bem legal. E aí foi puta de uma ideia, né? Tem que ir fazendo. Não pode ficar com medo, não. Tem que ir fazer. Não, é exato, é o que a gente preconiza. Vamos sair, tirar o medinho, vamos sair e tentar encontrar o seu mais confortável, porque assim, no início nada é confortável, mas do jeito que você se adapta melhor e começar a fazer. É isso É aí. prática. Agora sim eu vou colocar os contatos do Dr. Bruno. Antes dele se despedir, eu vou colocar os contatos dele, porque eu que sou mais educada aqui, tá? O Instagram do Dr. Bruno é Bruno, tem underline, Miranda, underline, advogados. Aqui Eu no acho que é Face Barros Miranda, né? Barros underline. Será que eu coloquei errado? Barros, underline, Miranda, underline, advogados. É, Aqui no. Eu tô mostrando aqui o seu Instagram. O Facebook é o Advocacia Previdenciária Bruno Barros Miranda, ok? E tem um site também que é barrosmiranda.com.br. perfeito. Bom, eu que sou uma educada que não compartilhei, agora está compartilhado os contatos do Dr. Bruno e eu vou deixar que ele coloque aqui as palavras finais depois de uma aula prática dessa. É isso. Falei com o coração aí, tudo que eu poderia ajudar aí, compartilhar e isso que eu acho que todos temos que pensar daqui para frente, né? Quanto mais a gente compartilha conhecimento, não tem que ter medo disso. Às vezes tem pessoa melhor que a gente, mas não ajuda outras pessoas. Para mim isso não adianta nada. Eu acho que quando você ajuda as pessoas com amor, com vontade, automaticamente você recebe coisas
muito melhores e você acaba sendo ajudado de outras formas também. Então, estou à disposição aí de todo mundo que precisarem, conte comigo. Se quiser fazer parceria, estamos aí, vamos conversar. E se não for parceria, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição também. Ficam à vontade. E foi um prazer estar aí com vocês aí essa noite. E boa noite a todos, obrigado. E eu agradeço a Deus por iluminar minha vida aí sempre. E a todos que estão presentes nessa live e que vão ouvir daqui para frente. Bom, eu agradeço a você, doutor Bruno, por ter. Já era para ter acontecido, na verdade, essa live. Ele procrastinou, viu, gente? Um segredo aqui. Daniela, muito obrigado também. Eu tenho que agradecer você pela oportunidade. Me desculpe de não. Um nervosinho aqui, a gente acaba esquecendo. Por essa oportunidade que eu enrolei, né? Desde você falou, acho que, se não me engano, junho. Eu falei, não dá para esperar, eu preciso estudar. E no fim, eu não fiz nada. Hoje à tarde, eu estava atendendo vários clientes no escritório da doutora Andressa Martins, que eu faço uma parceria com ela, que eu estou atendendo lá, mas eu já peguei um jeito e não vou precisar nem ir mais para lá. E aí, no intervalo, eu fui colocando tudo que eu tinha na minha cabeça com medo de esquecer na live. No fim, nem olhei nada. E aí, no fim, eu nem falei que eu ia preparar, você não prepara, mas... Por isso Mas que assim, eu mesmo acalmando ele adiou isso por 2 meses. Ele adiou isso, porque era para ser em junho, depois era para ser em julho, aí depois passou para ser agosto. É verdade, aí eu criei coragem, marca essa data aí e vamos. Vamos marcar e vamos embora. O que tomou, acho que julho lhe deu coragem, porque você viu muita gente fazendo isso ao vivo. Assim, todo Julho mundo eu comecei faz. a ver que é importante eu começar a fazer isso. E aí eu falei, não, vai ter que fazer, vamos perder essa vergonha aí, bora. E às vezes cada curso que eu faço vai destravando. Eu fiz alguns cursos de inteligência emocional, de coach, do Rodrigo Cardoso lá, que fala muito sobre algumas coisas de crenças. Fiz PNL pela jurídica. E aí fui indo, você vai destravando algumas crenças e aí você vai melhorando, show de bola. Isso aí, e a gente do lado para incentivar, né? Brigadão aí pela oportunidade. Não, eu que agradeço a sua participação. Esse canal, você é sempre bem-vindo, sempre que desejar, e você sabe disso. Porque a gente já tem contato direto mesmo. Tá lá tá lá na descagem. Mando, né? Quando tem dúvida de gestão, as coisas, Dani, me ajuda aí. Tá lá na descagem rápida. Qualquer coisa a gente tá aqui para lhe apoiar, inclusive. Legal, brigadão. Tá, gente? Obrigado. Abraço grande. Depois dessa noite maravilhosa com o Dr. Bruno Miranda, eu vou me despedir de vocês. O Advocacia de Referência, mais uma vez, vai acontecer de 10 a 17, né? Só vamos alinhar o trabalho para acontecer, é gratuito. Enfim, vamos botar essa cara na tela, vamos fazer acontecer, vamos aprender a atrair cliente. Dá para fazer muita coisa, gente. Dá para construir autoridade, dá para fazer tudo isso. Tudo isso. E assim, em muito pouco tempo, com essas ferramentas que a gente está aqui, que são poderosas. Perfeito, eu vou me inscrever, porque é demais, né? Eu acho que estudo nunca é demais. Tem que estudar, inclusive faz um tempo que eu não estudo mais direito previdenciário, estou estudando parte de gestão, de autoridade, Tenho percebido isso. E tem hora que eu até fico meio louco, tem ansiedade, falo, nossa, quanta coisa eu tenho que saber e tal, mas vai controlando e vai embora. Gente, muito boa noite, muito obrigada a todos, de verdade. A gente vai se vendo mais por aqui, a gente vai voltar às lives normais depois disso. Não se preocupem, mais uma vez agradecer a vocês, a doutor Bruno, e a gente se vê no Advocacia de Referência. Abraço grande. Eu agradeço também, até mais, boa noite a todos aí, fiquem com Deus.